Eu estava de joelhos no banheiro do plantão quando meu telefone tocou. Não era dor física. Era aquela tontura que vem quando o corpo decide, sozinho, que chegou no limite. Tinha acabado de passar 12 horas em pé, num corredor de UPA com cheiro de antisséptico e gritos de triagem, e alguma coisa dentro de mim tinha simplesmente parado de funcionar direito. A enfermeira-chefe me encontrou com a testa na parede fria do azulejo e chamou o médico de plantão antes que eu pudesse dizer que estava bem. Não estava. Quando meu telefone tocou, eu já estava numa maca, com um soro no braço, ouvindo o barulho de monitor de pressão ao fundo. Era minha mãe. Respirei fundo. Fazia 3 horas que eu tinha mandado mensagem avisando que tinha desmaiado no trabalho, que estava sendo atendida, que precisava de alguém. Atendi com a voz pequena, ainda atordoada, esperando ouvir. Estou indo. Ou pelo menos, o que aconteceu, minha filha? O que eu ouvi foi: Letícia, que susto você me deu. Mas hoje não dá de jeito nenhum. O seu irmão está aqui em casa com dor de cabeça desde ontem e eu não consigo deixar ele sozinho assim. Você sabe como ele fica. Pede para uma colega te levar, não? E ela desligou antes que eu respondesse. Fiquei olhando para o teto amarelado daquele corredor de UPA, o mesmo lugar onde eu trabalhava, agora do outro lado da maca. A ironia não me escapou. 30 anos cuidando de todo mundo, e lá estava eu, precisando de cuidado, ouvindo que meu irmão de 34 anos com dor de cabeça era prioridade sobre a filha desmaiada num hospital. Algo que eu tinha carregado com muito cuidado por muitos anos. Algo que eu chamava de família. Começou a pesar diferente naquele teto. Meu nome é Letícia Drummond. Tenho 30 anos. Sou técnica de enfermagem em Porto Alegre. Moro num apartamento de um quarto que pago sozinha. E essa é a história de como eu precisei desmaiar num banheiro de UPA para entender que eu nunca fui filha naquela casa. Fui funcionária. E nem era bem remunerada. Sou a mais nova. Isso importa, porque na minha família, ser a mais nova e a única que deu certo criou uma dinâmica que eu demorei demais para conseguir nomear. Meu irmão tem 4 anos a mais do que eu. Sempre foi tratado como o herdeiro frágil, o homem da casa que precisava ser protegido do mundo. Minha mãe dizia que ele era sensível. Meu pai dizia que ele tinha potencial, só precisava de tempo. O tempo foi passando e o potencial foi ficando. Eu entendi que era diferente devagar, como quem aprende o mapa de uma casa escura tropeçando nas mesmas quinas repetidamente. Nunca foi um episódio único. Foi a soma de coisas miúdas que sozinhas pareciam acidente, mas juntas formavam uma arquitetura muito precisa. Quando eu tinha uns 10 anos, fui selecionada para representar a escola numa feira de ciências municipal. Levei semanas construindo uma maquete do sistema solar com caixas de papelão e tinta guache, dormindo tarde, acordando cedo. No dia da apresentação, minha mãe não foi porque meu irmão tinha jogo de futebol e alguém precisava levar. Quando voltei para casa com o certificado de 2º lugar, minha mãe disse que era muito bonito e foi fazer o lanche dele. Na semana seguinte, meu irmão ganhou uma chuteira nova porque tinha feito um gol na pelada do bairro. Cresci achando que eu precisava me esforçar mais, então me esforcei mais. Fui a melhor aluna do ensino médio, consegui uma bolsa parcial no curso técnico de enfermagem. Paguei o restante fazendo bico nos finais de semana servindo em buffet. Quando terminei o curso e comecei a trabalhar com carteira assinada, tinha 22 anos e um salário de R$ 2.400. Na primeira semana, minha mãe me ligou. Filha, agora que você está trabalhando, podia ajudar um pouco aqui em casa? O seu irmão está tentando montar um negócio e a gente está apertado. Disse que sim. Comecei mandando R$ 300 por mês. 6 meses depois eram 500. 1 ano depois, eram 800. Nunca houve prazo, nunca houve contrato, nunca houve um obrigada que não viesse embrulhado no próximo pedido. O negócio do meu irmão nunca saiu do papel. Foram, ao longo dos anos, uma loja de eletrônicos que nunca abriu, um serviço de delivery que durou 2 meses, uma ideia de franquia que precisava de um investimento inicial que obviamente saiu da minha conta. Cada novo projeto chegava com a mesma embalagem. Dessa vez vai dar certo, ele só precisa de um empurrãozinho. Eu dava o empurrãozinho. Sempre. Porque aprendi cedo que se eu não desse, minha mãe ficava em silêncio por dias. Meu pai me olhava com aquela expressão de decepção, que eu nunca soube exatamente o que eu tinha feito para merecer, e meu irmão mandava uma mensagem dizendo que a família precisava se unir nos momentos difíceis. E eu, criada para ser a responsável, para não dar trabalho, para resolver, cedia, toda vez. Teve um dia, eu tinha uns 26 anos, que peguei meu extrato bancário e fiquei olhando para o histórico de transferências como se fosse uma lista de compras de outra pessoa. Fechei o aplicativo. Não queria saber o número.
Sabia que se soubesse ia precisar fazer alguma coisa com essa informação e eu ainda não estava pronta. Não guardo rancor daquela versão de mim. Ela estava fazendo o que sabia fazer. O que mudou tudo foi aquele teto de UPA. Saí do hospital sozinha no dia seguinte, com um diagnóstico de esgotamento físico e uma receita de vitaminas que eu mesma sabia que não ia resolver nada se eu não mudasse nada. Peguei um táxi sozinha, subi no meu apartamento sozinha, com uma sacola de farmácia e uma exaustão que ia além do corpo. Deitei na cama e fiquei no teto por um tempo que não sei medir. Minha mãe tinha mandado uma mensagem no final da tarde anterior. Tá melhor? Tinha respondido. Ainda não. Ela não tinha respondido mais. Abri o Instagram por reflexo. E lá estava meu irmão. Uma foto num churrasco com os amigos, cerveja na mão, camisa nova sorrindo. A legenda dizia: vida boa, minha gente. A foto tinha sido postada às 15h do dia anterior, quando eu estava desmaiada no banheiro do trabalho. Fiquei parada com o celular na mão por um tempo absurdo. E então fiz o que a técnica de enfermagem faz quando quer entender um problema. Fui atrás dos dados. Abri o aplicativo do banco. Dessa vez não fechei. Fui mês a mês, desde 2017, quando comecei a trabalhar de verdade, somei tudo. As transferências mensais para a conta dos meus pais. A vez que emprestei R$ 4.000 para o meu irmão pagar dívida de cartão, com uma mensagem minha escrita explicitamente: empréstimo, me devolve quando puder. A vez que coloquei 2.200 no Pix para cobrir o aluguel dele quando o negócio de delivery afundou. Os 800 que mandei quando minha mãe disse que a geladeira tinha quebrado e não tinha dinheiro para consertar, e que 2 meses depois eu descobri que a geladeira estava funcionando bem, mas meu irmão tinha precisado de dinheiro para renovar a CNH. Fiz a choma. R$ 143.000. Fiquei parada olhando para esse número por um tempo que também não sei medir. Sou técnica de enfermagem em Porto Alegre. Meu salário nunca foi alto. R$ 143.000 em 7 anos de trabalho saiu da minha aposentadoria que nunca vou ter, da viagem que nunca fiz, do curso de especialização que adiei 4 vezes porque não sobrava dinheiro. Saiu do meu tempo, da minha saúde, do apartamento maior que eu poderia ter tido se eu tivesse guardado para mim o que eu dava para eles. Não chorei. Já não tinha mais aquele tipo de lágrima, o tipo que vem da surpresa. Liguei para Priscila. A Priscila é minha amiga desde o primeiro ano do curso técnico. Hoje trabalha como assistente social numa clínica de saúde mental aqui em Porto Alegre. É uma das únicas pessoas na minha vida que sempre me disse a verdade sem me poupar do impacto dela. Contei tudo. O desmaio, o telefonema da minha mãe, o churrasco do meu irmão, o número que eu tinha acabado de calcular. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que eu terminei. Então disse: Lê, o que você está descrevendo tem nome. Chama parentificação. É quando uma criança é colocada, geralmente sem perceber, no papel de provedora emocional ou financeira da família. Você cresceu aprendendo que seu valor dentro daquela casa era proporcional ao quanto você dava. E aí você foi crescendo e continuou dando, não porque queria, mas porque aprendeu que parar significava perder o único pertencimento que você conhecia. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Você dava dinheiro com medo de que, se parasse, eles confirmassem o que você sempre temeu. Que sem o dinheiro você não tinha lugar nenhum ali. Disse que sim. Com uma voz estranha, de quem está nomeando uma coisa pela primeira vez e reconhece que já sabia, só nunca tinha tido as palavras certas. Ela falou mais devagar. E o que você vai fazer com isso agora? Não respondi na hora, mas sabia que a resposta já estava tomando forma, fria e clara, como uma decisão que o corpo toma antes da cabeça. Naquela madrugada não dormi de tristeza. Fiquei acordada fazendo contas, do tipo diferente, não de dinheiro dessa vez, de tempo. De quantas vezes eu tinha dito não para mim para poder dizer sim para eles. O curso de especialização em UTI que eu queria fazer desde 2020 e custava R$ 900 por mês, que eu sempre deixava para o mês seguinte, porque naquele mês tinha saído um extra para a família. A viagem para Florianópolis que eu tinha planejado com uma amiga em 2021 e cancelei porque meu irmão precisava de dinheiro urgente para não perder o ponto comercial do negócio que afundou 3 semanas depois de qualquer jeito. O dentista que eu adiei por um ano inteiro porque meu salário não estava sobrando. Peguei um caderno de anotações de plantão que eu usava para anotar prescrições, e abri numa página em branco. Do lado esquerdo, o que eu dei. Do lado direito, o que recebi em troca. O lado esquerdo tinha 4 páginas. O lado direito tinha 2 linhas, e uma delas era questionável. Fechei o caderno, fiz café às 2 da manhã, sentei na janela do meu apartamento olhando para as luzes do bairro lá embaixo
e tomei a decisão mais importante da minha vida adulta até então. Ia parar. Mas ia fazer do jeito certo, sem explosão, sem grito, sem a cena que eles poderiam usar para me chamar de ingrata, de louca, de filha sem coração, o refrão favorito daquele repertório familiar. Ia agir como a profissional de saúde que eu era, alguém que identifica um sangramento e trata a causa, não apenas cobre com curativo. Na manhã seguinte, ainda com a cabeça pesada do esgotamento, liguei para a Priscila de novo e pedi o contato do advogado que ela mencionara uma vez numa conversa sobre direitos trabalhistas. Ela me mandou em 2 minutos, sem perguntar por quê. Conversei com o advogado numa tarde de quinta-feira. Mostrei os comprovantes que eu tinha no celular, as mensagens de WhatsApp onde minha mãe pedia os valores, os registros de transferência com descrições que eu tinha escrito na época como empréstimo com data. Ele olhou tudo com calma e disse que o valor do empréstimo documentado, os R$ 4.000 de 2021 com descrição explícita, tinha respaldo jurídico para cobrança com correção. As transferências mensais eram mais complexas, mas o histórico construía um argumento consistente de contribuição compulsória mediante pressão familiar. Perguntei se eu precisava entrar na justiça para proteger meu histórico financeiro. Ele disse: não necessariamente, mas você precisa, imediatamente, encerrar o fluxo. Qualquer transferência que você fizer a partir de hoje enfraquece o argumento de que você estava sendo pressionada. A partir de agora, nada mais sai da sua conta para ele sem contrato formal. Saí do escritório com a cabeça mais leve do que eu esperava. Passei os 3 dias seguintes em modo silencioso. Organizei todos os comprovantes em uma pasta no Google Drive, separados por ano, com os valores somados em cada aba. Imprimi o extrato com o registro do empréstimo de 4.000 e a descrição original que eu mesma tinha digitado. Fotografei as conversas de WhatsApp, as mensagens da minha mãe, tinha tudo. Na quarta-feira à noite, sentada na cama com o notebook no colo, cancelei a transferência automática mensal agendada para a conta dos meus pais. O banco pediu confirmação 2 vezes. Confirmei as 2 vezes, com a mão firme e a respiração regular. Depois entrei no aplicativo de crédito e cancelei o cartão adicional que meu irmão usava, um cartão que eu tinha disponibilizado temporariamente em 2022 para uma emergência que virou rotina. A operadora perguntou o motivo. Eu disse: uso não autorizado continuado. Processaram sem mais perguntas. Por último, mandei uma mensagem para a imobiliária que recebia o aluguel do meu irmão, o apartamento que eu tinha ajudado a custear por quase 2 anos. Comuniquei que a partir do mês seguinte não haveria mais nenhum aporte meu vinculado àquele contrato. Cada ação era uma frase curta e definitiva. Me surpreendi com o quanto minha mão não tremia. Sempre imaginei que esse momento, quando viesse, seria barulhento. Gritos dentro de mim, culpa pesada, aquela voz que eu carregava desde criança dizendo que eu estava sendo egoísta, que família se ajuda, que eu ia me arrepender. Mas não era nada disso. Era uma clareza estranha, quase desconfortável de tão incomum. Como quando você passa horas procurando as chaves e acha no lugar óbvio que você olhou primeiro, tudo ali, na frente, o tempo todo. Mandei mensagem para a Priscila. Feito. Ela respondeu com um coração e depois: eles vão ligar. Eu sei, escrevi de volta. Sei exatamente quando eles ligaram. Foi numa sexta-feira à noite. Eu sabia que seria à noite porque minha mãe sempre escolhe a noite para os confrontos, quando as pessoas estão cansadas, com a guarda baixa, mais dispostas a ceder só para poder descansar em paz. Aprendi isso em 30 anos de treinamento involuntário. O celular tocou às 21h40. Era ela. Atendi no 3º toque. Tempo suficiente para respirar fundo, não suficiente para parecer que eu estava evitando. Letícia, o que está acontecendo? A voz dela tinha aquele tom. Quem tem mãe assim reconhece qual tom é esse. Não é grito, é mais perigoso que grito. É aquele baixo e cortante de quem nunca foi questionada dentro de casa e não entende bem o que está acontecendo quando alguém finalmente questiona. Boa noite, mãe, eu disse. Não me vem com boa noite. A transferência não caiu, o cartão do seu irmão recusou e a imobiliária mandou e-mail dizendo que não vai ter depósito esse mês. O que você fez? Deixei um segundo de silêncio. Não de hesitação. De escolha. Cancelei tudo, eu disse. A transferência mensal, o cartão e o depósito do apartamento do meu irmão. Ela parou. Ouvi a respiração dela mudar de ritmo. Você está brincando comigo? Não estou. Eu desmaiou no trabalho semana passada, mãe. Esgotamento físico, fiquei no hospital até o dia seguinte. Você não foi. Quando te liguei, você disse que não podia porque o meu irmão estava com dor de cabeça. Quando te mandei mensagem de dentro do hospital,
Você respondeu uma vez e sumiu. Enquanto isso, o meu irmão foi a um churrasco no mesmo dia em que eu estava numa maca com soro no braço. Silêncio do outro lado. Continuei com a voz no mesmo volume. Nos últimos 7 anos, transferi em média R$ 1.700 por mês para vocês, fora os extras, empréstimos, emergências, projetos. O total é de R$ 143 mil. Tenho todos os comprovantes organizados por ano. Tenho as mensagens onde você pediu cada valor. Tenho tudo documentado, inclusive o empréstimo de 4 mil, com a descrição escrita que eu mesma fiz na época. Ouvi meu pai ao fundo. Fala pra ela que isso é ingratidão. Minha mãe repetiu como porta-voz. Seu pai diz que isso é ingratidão. Pai, eu disse mais alto, sabendo que ele estava ouvindo. Em 2021 você me pediu 4 mil emprestados. Tenho o comprovante com a palavra empréstimo escrita por mim. Nunca vi esse dinheiro de volta. Posso esperar mais algum tempo, mas esse é um valor que eu tenho documentado e que tenho respaldo legal para cobrar. Ouvi ele afastar do corredor. A respiração da minha mãe mudou de novo. Saiu do cortante e entrou no que eu aprendi a reconhecer como o segundo recurso, quando a autoridade não funciona. A voz menor, magoada, de quem está sofrendo. Letícia, eu sou sua mãe. Você acha que foi fácil criar 2 filhos? Eu me sacrifiquei a vida toda por essa família. Mãe, eu disse com calma. Eu sei que você se sacrificou, e eu te amo. Mas amor não é conta corrente sem extrato. Eu fui para o hospital e você não foi. Não porque não podia, porque escolheu não ir. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois mudou de estratégia com uma rapidez que eu quase admirei. Tá bem, eu errei. Mas agora o seu irmão vai ficar sem apartamento, sem cartão, sem nada. Você vai deixar seu irmão na rua? O meu irmão tem 34 anos, eu disse. Ele pode procurar emprego, pedir financiamento, alugar um quarto. O que ele não pode mais é usar minha renda como renda fixa dele. Foi aí que meu irmão entrou na linha. Ele estava numa chamada em conferência, ouvindo desde o início. A voz dele era diferente da minha mãe. Não tinha a autoridade construída ao longo de anos. Tinha aquela mistura de vitimismo e agressividade de quem sempre ganhou sem precisar correr. Você sempre foi assim, disse ele. Sempre com esse complexo de coitada de que ninguém te valoriza. Agora que as coisas ficaram difíceis pra mim, você aproveita pra me dar uma facada. Respirei. Contei até 3. Entre 2017 e hoje, eu transferi ou paguei diretamente pelo menos R$ 58 mil relacionados a você. Aluguel, dívidas, projetos, cartão. Tenho comprovante de cada centavo. Enquanto isso, você foi a um churrasco no dia em que eu estava desmaiada no hospital e não me mandou uma mensagem sequer. Pausa. Não tenho raiva de você, continuei. Mas você tem 34 anos e não tem renda própria há mais de 3 anos. Isso não é azar. É uma escolha que você fez sabendo que eu cobria. Agora eu parei de cobrir, e você vai ter que fazer escolhas diferentes. Ele desligou. Minha mãe ficou na linha. Ouvi a respiração dela, reorganizando. Então é isso? Você vai abandonar a família? Não estou abandonando ninguém, eu disse. Estou parando de me abandonar. Silêncio longo. Se você quiser ter uma relação comigo, continuei, eu estou disponível. Mas as regras mudaram. Não tem mais transferência automática, não tem mais cartão, não tem mais aluguel pago. Se houver uma emergência real, podem me ligar e eu vou avaliar. Mas nunca mais vou ficar sozinha num hospital enquanto sustento adultos que não aparecem. Ela não respondeu. Boa noite, mãe, eu disse. E dessa vez fui eu quem desligou. Fiquei sentada na beira da cama com o celular no colo por alguns minutos, esperando a onda. A culpa, o choro, o arrependimento que sempre chegava antes, quando eu tentava me impor em momentos menores e logo cedia, porque a onda era grande e eu não sabia nadar contra. A onda não veio. O que veio foi uma coisa estranha, quase desconfortável de tão nova. Um silêncio interno diferente de qualquer coisa que eu tinha sentido antes. O tipo de silêncio que existe quando 2 vozes que ficaram brigando dentro de você por anos inteiros finalmente param ao mesmo tempo. A voz que queria se proteger e a voz que foi treinada a ceder, ensinada desde criança que ceder era amar. Pela primeira vez em 30 anos havia só uma voz. E ela estava quieta de um jeito que parecia paz. Isso foi há 11 meses. Hoje é uma manhã de setembro. O sol entrou pela janela da minha cozinha cedo, e eu estou tomando café num apartamento que reformei sozinha no mês passado, troquei o piso da sala, pintei as paredes de um verde que eu escolhi sozinha numa loja de tintas numa tarde de sábado, sem culpa, sem calcular se estava gastando o que deveria estar mandando para eles. O curso de especialização em UTI,
que eu adiava desde 2020, eu comecei em março. São 90 minutos de aula toda terça e quinta, online, depois do plantão. Vou terminar em abril do ano que vem. Já conversei com a coordenadora do hospital sobre a progressão de cargo. Fui a Florianópolis em julho com a Priscila. Ficamos 5 dias. Numa tarde, sentada numa pedra olhando para o mar, chorei sem saber exatamente por quê. Depois fui jantar num restaurante à beira-mar e pedi uma entrada e uma sobremesa sem olhar o preço. Foi a primeira vez na minha vida adulta que fiz isso sem sentir que estava roubando alguma coisa de alguém. Continuo em terapia. Comecei 2 meses depois do confronto, com uma psicóloga especializada em dinâmicas familiares. Em uma das primeiras sessões, ela me disse que filhos em famílias com dinâmica de parentificação, quando a criança é colocada no papel de provedora da família, desenvolvem com frequência uma incapacidade de distinguir entre amor e dívida. Crescem acreditando que o afeto que recebem é proporcional ao que entregam, e quando param de entregar, esperam ser abandonadas, porque é exatamente isso que o sistema familiar ensinou que aconteceria. Fiquei em silêncio quando ela disse isso. Depois falei, eu achei que se eu parasse de mandar dinheiro, eles iam parar de me querer. Ela perguntou, e eles te queriam enquanto você mandava? Não respondi. Mas a resposta estava no teto do hospital naquela noite de quinta-feira. Sobre a família. Minha mãe ligou 4 vezes nos primeiros 3 meses. As 3 primeiras eram sobre dinheiro, com formatos diferentes. Na primeira foi direta. Seu pai precisava de um procedimento no joelho. Na segunda, mais indireta. A conta de água tinha vindo errada e ela não conseguia resolver sozinha. Na terceira, através do meu irmão, que me mandou mensagem dizendo que minha mãe estava muito estressada e que eu sabia como ela ficava quando ficava assim. Ouvi todas as 3. Disse que lamentava. Não mandei nada. A quarta foi no meu aniversário. Não esperava. Quando vi o nome dela na tela, fiquei parada alguns segundos antes de atender, preparando alguma coisa que não era a armadura exatamente. Era a atenção. Como quando você vai entrar num quarto de paciente e não sabe bem o que vai encontrar. Ela disse, "Feliz aniversário, Letícia", com uma voz que eu não reconhecia direito, menor, sem a estrutura habitual, como se ela também estivesse aprendendo uma língua nova e ainda não soubesse a entonação certa. "Obrigada, mãe", eu disse. Ficamos 2 minutos em silêncio constrangido e incerto. E desligamos. Foi o contato mais real que já tivemos. Meu irmão me mandou mensagem 6 semanas depois do confronto. Dizia que precisava conversar, que havia muita coisa que eu não entendia sobre a situação dele, que eu não tinha o direito de julgá-lo, sem ouvir o lado dele. Respondi que estava disponível para uma conversa respeitosa, num horário combinado, sem acusações de nenhum lado. Ele nunca voltou a responder. 3 meses depois, a Priscila me mandou uma foto que viu no Instagram de um amigo em comum. Meu irmão com um avental, sorrindo atrás de um balcão de lanchonete. Trabalhando. De verdade. Com crachá e tudo. Olhei para aquela foto por um tempo. Torci por ele. De verdade. Sem ironia. Sem ranço. Ele foi criado para ser o que era tanto quanto eu fui criada para ser o que era. Crescemos na mesma casa, na mesma pobreza de afeto disfarçada de estrutura familiar, só que em lugares opostos dessa equação. Eu aprendi que meu valor era o que eu produzia. Ele aprendeu que não precisava produzir nada porque alguém sempre cobriria. Nenhuma das 2 versões foi escolha consciente. As 2 foram resultado. A diferença é que eu escolhi mudar quando tive a chance. Não guardo rancor dele. Guardo clareza sobre o que não vou repetir. O que aprendi nesses 11 meses cabem em poucas frases que eu gostaria de ter lido mais cedo, quando ainda era a menina de 10 anos voltando da feira de ciências com o certificado de 2º lugar que ninguém colou na parede. Família não é o grupo de pessoas que tem o mesmo sobrenome que você. É o grupo de pessoas que aparece quando você está numa maca de hospital. Você pode amar alguém e ainda assim se proteger dele. Essas 2 coisas não se cancelam. O amor não exige que você se destrua para provar que existe. Dinheiro transferido por medo de perder afeto não compra afeto. Compra dependência. E dependência não é carinho. É controle com outra embalagem. Você não é responsável pela vida de adultos que escolheram, conscientemente ou não ser responsáveis por si mesmos. Isso não é abandono, é respeito pela sua própria existência. E a última, que minha psicóloga disse numa sessão e que ficou comigo de um jeito que as palavras certas ficam. Você passou anos se perguntando por que você não era suficiente para ser escolhida. A pergunta certa nunca foi essa. A pergunta certa era: por que você continuava escolhendo pessoas que nunca te escolheram de volta? Eu não tenho resposta completa para essa pergunta ainda. Estou trabalhando nela toda terça-feira às 18 horas, numa sala pequena com uma janela para um jardim interno,
sentada num sofá confortável, com espaço para ser honesta sem ser punida por isso. É um luxo que eu nunca tive antes. Agora eu pago por ele com o meu próprio dinheiro, sem culpa, sem calcular o que estou deixando de mandar para alguém. Se você chegou até aqui, preciso te dizer uma coisa diretamente. Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, na criança com o certificado que nunca foi colado na parede, na adulta que vai sozinha para o hospital e manda mensagem avisando e fica olhando para o celular, esperando uma resposta que não vem, na pessoa que transfere dinheiro todo mês com um nó no estômago, sabendo que se parar algo vai quebrar, sem saber ainda que o que vai quebrar era frágil demais para se chamar de vínculo. Você não está sozinha. E o que você sente não é fraqueza, não é exagero, não é frescura de quem quer se fazer de vítima. É o resultado de anos aprendendo que seu valor é proporcional ao que você dá. Não é. Nunca foi. Você pode parar, pode escolher diferente. Não precisa ser uma explosão, não precisa ser um confronto dramático com câmera e plateia. Pode ser um cancelamento silencioso numa quinta-feira à noite, com o notebook na cama, a mão firme e o coração batendo forte, mas decidido. Pode começar agora. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa seu like. Ele me diz que eu não estou falando para o vazio. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, porque tem muito mais para contar. E compartilha com aquela amiga, aquela prima, aquela colega de trabalho que você olha e pensa, ela precisa ouvir isso. Porque às vezes a história certa chega na hora certa e muda a pergunta que a pessoa estava fazendo sobre si mesma. Me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Até onde você foi antes de chegar no seu limite? Me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Eu leio cada comentário. Eu me chamo Letícia Drummond. Tenho 30 anos, moro em Porto Alegre e aprendi tarde demais, mas aprendi com clareza que cuidar de si mesma não é egoísmo. É o pré-requisito de tudo o mais.